Boa tarde, todos estão me ouvindo? Que eu falo baixinho. Então, que nós possamos ter uma tarde bastante harmoniosa, né? Que Fabiano possa estar iluminando a cada um aqui presente, para que nós possamos estar mesmo entregues, né, aos amigos espirituais, ao assunto que está sendo tratado, para que todos nós possamos ser tratados também. Então, que Fabiano ilumine a nossa tarde, a nossa conversa, porque eu converso, tá? E a nossa conversa é sobre o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos. No mês passado foi o capítulo 11, né? Amar o próximo. Aí hoje Jesus já estendeu um pouco mais, amai os vossos inimigos. E aí nós vamos observar que nesse capítulo, Jesus, com as suas colocações escritas pelos evangelistas, né? Kardec, com as suas orientações, e os amigos espirituais que dão instruções, eles vêm nesse capítulo nos dar assim, muitas dicas de como nós termos saúde, dicas de saúde, dicas de bem viver, né? Dicas de alegria. Então, todo o capítulo vem trazer para nós todos esses exemplos do que a gente precisa fazer, o que seria importante nós fazermos para que sejamos mais felizes e mais saudáveis, né? Para que levemos uma vida mais saudável. E ele começa com uma passagem de Mateus que diz assim, ó: aprendestes o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Então Jesus, porque a época de Jesus era assim, era uma prática comum odiar ferrenhamente, irracionalmente os seus inimigos. Os que eram amigos, que tinham a mesma religião, que pensavam iguais, para eles tudo. Mas para os inimigos era um ódio feroz mesmo. Jesus então vem e aí ele atualiza esse mandamento para que nós possamos refletir sobre o ódio, sobre os malefícios que o ódio ele traz para nós. A gente vai observar no decorrer, né, da conversa como o ódio ele nos destrói espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Então Jesus vem atualizar esse mandamento para que nós possamos perceber isso. E aí a gente fica pensando, mas será que é possível? Será possível amar o inimigo? Será possível eu ter a mesma ternura, o mesmo carinho, né? Aquela mesma vontade de estar junto de um amigo? Será que eu consigo ter essa mesma ternura para com o inimigo? Isso é possível? É possível nós confiarmos naquela pessoa que nós sabemos que não gosta da gente? Isso é possível? E aí nós fomos então, aí Kardec começa a explicar, a dar as orientações, dizendo, em primeiro lugar, que nós entendemos equivocadamente a palavra amar, que há um equívoco no nosso entendimento com relação a essa palavra amar, né? Que quando Jesus ele ensinou amai os vossos inimigos, ele não estava dizendo para nós que nós tínhamos que ter a mesma ternura, a mesma afeição, o mesmo carinho que nós temos por um amigo. Não era isso que Jesus estava querendo nos ensinar ali, né?
ele está falando para nós que, assim, você vê um inimigo, você tem vontade de abraçar, de sair conversando com ele, abrir seu coração, a gente não consegue fazer isso. Acho que nem é aconselhável fazer uma coisa dessa, né? Então, Kardec vem falando para a gente, presta atenção, não foi bem isso, né? Está havendo um equívoco aí com relação a essa palavra. Jesus não está falando que a afeição é a mesma, que o carinho é o mesmo. E aí ele ainda completa dizendo que ninguém pode ter o mesmo sentimento por um grande amigo e por um grande inimigo. Então vamos pensar, o que acontece quando... Kardec até fala assim, isso tem uma explicação científica. Ele vai mostrar para nós que há uma lei da física que explica essa forma como nós nos comportamos ao lado de um amigo, ao lado de um inimigo. Então vamos pensar, quando a gente encontra um amigo, uma pessoa que a gente gosta, vamos pensar num amigo que a gente encontrou hoje, que a gente vai encontrar. Quando a gente encontra com esse amigo, com essa pessoa que nós queremos bem, como é que é? O que acontece nesse momento? Vamos lembrar até do Pequeno Príncipe, né? Que o Pequeno Príncipe falava, se você disser que vem às 4, desde as 2 eu já estou feliz. Então, o que acontece? A gente vê aquele amigo, a gente abraça, beija, conversa, né? Troca as vibrações positivas. Nós vamos trocando as nossas vibrações amorosas. E aí a gente sai dali alimentado, né? A gente sai dali, às vezes chegou até meio tristinho, meio caidinho, mas depois daquele abraço, daquele amigo, daquela conversa, daquela vibração amorosa que nós trocamos, a gente sai dali bem, tranquilo. E acontece isso também quando a gente encontra um inimigo? Essa sensação é a mesma? Não, né? Kardec fala assim, que o contato, o nosso coração, ele bate diferente no contato de um amigo e no contato de um inimigo, né? Há uma diferença da forma como o nosso coração bate, exatamente por causa dessa lei da física que ele coloca aqui. Ele coloca a lei de assimilação e repulsão, seria de atração e repulsão, né? Nessa lei, a gente começa a pensar, quando nós temos um pensamento ruim, né, esse pensamento ruim, ele nos causa que impressão? Negativa, né? Uma impressão pesada, negativa, porque os nossos pensamentos, eles estão ruins. Por que essas sensações desagradáveis, penosas, elas ocorrem? Porque a energia da raiva, quando a gente encontra um inimigo, a gente começa, né, a emitir essas energias nada positivas, né? Então, essa energia da raiva, ela faz com que a glândula que ativa a adrenalina no nosso sangue, ela funciona, ela reaja, né? Então, ela ativa a glândula joga a adrenalina no nosso sangue, e aí o que acontece? O coração dispara, né? Os músculos ficam rígidos, a gente treme até às vezes, né? A pressão sobe. Exatamente essa sensação incômoda, estranha que nós temos quando nos encontramos com o inimigo, é por causa dessa lei, porque é isso que acontece, é que nesse momento, né, o nosso corpo realmente, todos nós sentimos essa vibração diferente. E, ao contrário, né, o pensamento bom, ele vai gerar sensações agradáveis, né? E nós, então, somos envolvidos por aquela emanação de paz, por aquela emanação sadia, saudável, e a gente começa a se sentir bem, a se reconfortar, né? A gente sai mais reconfortado quando os pensamentos são bons, quando aquele que nós encontramos são pessoas, né, do nosso coração. Então, é essa a diferença
que existe quando nós encontramos um amigo, a diferença de sensações, né, que nós sentimos quando encontramos um amigo e quando encontramos um inimigo. Mas então, se isso acontece, se é uma lei da física, se é científico, né, como é que nós fazemos para amar o nosso inimigo? Será que dá para alcançar isso que Jesus está nos ensinando, né? Como é que nós colocamos em prática esse ensinamento? E aí no Livro dos Espíritos, na questão 887, Kardec pergunta assim: o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Não é daí que vem essa inimizade? Não contraria, né, os nossos sentimentos, ter que amar o nosso inimigo? E aí os espíritos respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Então, os espíritos vêm confirmando já tudo que Kardec falou antes, né? E que a física também fala para a gente, né? Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então, aqui os espíritos estão mais uma vez reforçando que a afeição não é a mesma, mas eles já estão dando 2 exemplos de como nós podemos amar os nossos inimigos. Ele fala no perdão e no retribuir o mal com o bem. Então, aí já são 2 formas que nós temos de amar o nosso inimigo. Quando eu consigo perdoá-lo, eu já estou amando. Quando eu não retribuo aquele mal, eu já estou amando. E ele dá no Evangelho, nesse capítulo, mais algumas formas de nós amarmos o nosso inimigo. Então, ele diz que a gente ama o nosso inimigo quando nós não temos por ele ódio, rancor, desejo de vingança. Então, se eu já não odeio aquela pessoa, se eu não guardo no meu coração o rancor, o ressentimento, aquele desejo de me vingar, então eu já estou amando o inimigo. Eu me lembrei nesse momento que aconteceu lá na Noruega, não sei se vocês lembram, havia um grupo de estudantes acampando próximo a uma praia e apareceu um atirador que matou vários dos jovens, né? E ele foi condenado a 21 anos de prisão, que parece que é o máximo lá da Noruega. E aí um repórter entrevistando o pai perguntou assim para o pai, porque o jovem, o filho daquele homem, havia telefonado para ele um pouquinho antes de ser morto. Aí perguntou para ele: não seria muito melhor se, em vez de um celular, ele tivesse uma arma? E o pai fala: não, porque se ele tivesse uma arma, ele seria o assassino. E a gente vai ver o tempo todo que quem ofende é que está mal. Não é quem recebe a ofensa, não é aquele que é roubado, que é morto, é sempre quem ofende. Mas o repórter, não conformado, ainda falou assim: se você ficar frente a frente com o rapaz que matou o seu filho, você também vai matá-lo? Aí ele: não, porque o ódio, nem as pessoas, nem o ódio não podem dizer o que eu tenho que fazer. Então, a escolha é sempre minha. Não é porque eu não gosto de uma pessoa que eu vou querer atacar aquela pessoa, que eu vou querer vingança contra aquela pessoa. Então, sou eu que tenho que tomar as minhas decisões, porque normalmente a pessoa que odeia, ela acaba se deixando dominar por esse sentimento. O sentimento do ódio, da vingança, ele domina tanto a pessoa que toma conta da mente dela, e na maioria das vezes ela pensa mais na pessoa que ela odeia do que na pessoa que ela ama. Até esquece a pessoa que ama porque está pensando na vingança, no que vai fazer, em como vai ser, e acaba se deixando dominar. Então, foi isso que esse pai falou para aquele repórter ali, né?
Ele não pode dizer qual é o meu comportamento, né? O meu comportamento decido eu. Então, não ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança, já é uma forma de amar o inimigo. Eu não estou ali abraçando, beijando, contando os meus segredos, mas eu estou amando porque eu não estou desejando que aconteça algo pior que ele, que é o que ele fala aqui também no Evangelho, né? Eu também amo o meu inimigo quando eu não lhe desejo mal algum. Na verdade, eu trouxe tudo no negativo, mas o Evangelho, ele é positivo. Ele não fala quando eu não desejo mal. Ele fala quando eu desejo o bem. Eu estou no negativo porque eu estou achando mais fácil para a gente, né, entender melhor e talvez para as nossas ações, né? Então, se eu não desejo mal algum ao meu inimigo, muito pelo contrário, né, eu desejo o bem, eu já estou amando o meu inimigo. Até porque que ele seja feliz, né, que nada de mal aconteça para ele, vai ser mais uma pessoa feliz no mundo. E quanto mais pessoas felizes no mundo, mais felizes seremos todos nós. Então, quando a felicidade for se alastrando, todos nós vamos se tornando cada vez mais felizes, né? O que ele recomenda também, o Evangelho, né, é que quando eu não coloco obstáculo à reconciliação, quer dizer, quando eu aceito a possibilidade de uma reconciliação. Muitas vezes a gente cria uma inimizade, o tempo passa, aquela inimizade fica, passa os anos, a gente nem sabe mais por que não fala com aquela pessoa, por que eu não gosto dela, por que ela não gosta de mim. A gente nem sabe mais qual é o motivo. E muitas vezes acontece da pessoa querer se arrepender mesmo, querer fazer as pazes, querer se reconciliar, e a gente ficar ali, não quero nem ver, não dá essa oportunidade, né? Não aceita essa possibilidade de reconciliação. Mas no momento que eu aceito essa possibilidade, que eu aceito a reconciliação com aquele meu inimigo, a gente está falando inimigo porque essa é a palavra que está no Evangelho, né? Mas a gente pode pensar em adversários, em pessoas que nós não gostamos, que inimigo é tão forte, né? Mas se eu aceito a possibilidade de uma reconciliação com essa pessoa, eu já estou amando o meu inimigo. Já é uma forma de eu amar o meu inimigo. Uma outra colocação do Evangelho é quando eu não fico contente porque algo de mal lhe aconteceu. Mas lá está assim, alegrar-se com o bem dele, né? Quando a gente se alegra com o bem do nosso inimigo, nós o estamos amando. Então, quando nós não desejamos, quando nós não ficamos contentes, né, felizes, porque algo de mal lhe aconteceu, nós já estamos o amando, né? E às vezes acontece uma coisa com aquela pessoa que nós não gostamos e a gente fala, castigo vinha a cavalo antigamente, hoje vem de zap, né, que é bem rápido, recebe um rápido, castigo chegou. Foi o merecido. Então, a gente não está ali, acha que está tudo bem, porque não fez o mal para aquela pessoa, mas na hora que acontece um mal com ela, a gente já fica todo feliz. Isso mesmo, merecido. Às vezes ainda bota Deus, né? Como é que é? Deus tarda, mas não falha. Coisas assim que as pessoas falam, né? Que nós falamos. As pessoas não, nós em geral falamos, né? Então, quando eu não me alegro com as coisas ruins que acontecem a ele, ou muito pelo contrário, quando eu me alegro com o bem que acontece àquela pessoa, eu já estou amando o meu inimigo. E ele coloca aqui também, quando eu evito prejudicá-lo.
Porque muitas vezes a gente tem oportunidade de prejudicar aquele inimigo, né? Ele aparece na nossa frente, né? Alguém, ou ele precisa de um emprego, vamos dizer, e alguém vem perguntar para nós o que você acha, e a gente tem aquela oportunidade, agora ele vai ver, vou falar tudo de um lado negro dele todo, eu vou contar, né? Quando a gente tem essa oportunidade de atrapalhar esse nosso companheiro, né, de prejudicar, e nós não fazemos isso. Às vezes, numa repartição, a gente está lá trabalhando, ele chega, né, aí entrega os documentos, aí a gente vai, bota por último, né? Aí todo mundo que vai chegando, a gente vai colocando e vai deixando ele lá mofando. Também estamos prejudicando. Então, no momento que eu tenho a oportunidade, mas eu não prejudico aquele companheiro, eu estou amando o meu inimigo. E no Evangelho diz também, quando eu percebo que ele precisa de socorro e lhe estendo a mão. Então, não é porque ele é o meu inimigo que eu vou deixar de ajudá-lo, né? Então, ele está ali, está necessitado, está precisando, eu posso ajudar e eu vou, então, estendo a mão àquele companheiro, eu auxilio aquele companheiro. Nesse momento que eu dou a ajuda que aquele companheiro está precisando, eu estou amando o meu inimigo. Então, são várias formas que o Evangelho vem colocando para que a gente possa compreender e observar que não é inalcançável, que são coisas práticas do dia a dia e que nós podemos fazer. Nós podemos amar o nosso inimigo no momento em que tudo isso que foi falado nós já conseguimos colocar em prática. Então, isso é fazer o bem àquele que feriu. Isso é amar o nosso inimigo. Então, essas são situações em que eu posso, né, olhar para Jesus e dizer, estou amando o meu inimigo, estou conseguindo auxiliá-lo. Ele precisou, eu auxiliei. Ele me maltratou e eu não respondi da mesma forma, eu não o agredi da mesma forma que ele me agrediu, né? Então, não odiar, não retribuir o mal, auxiliar, socorrer, são formas de nós amarmos os nossos inimigos. Porque todos nós, em algum momento, nós criamos assim uma inimizade por alguém, né? Às vezes é um colega de trabalho que nos passa para trás, é um vizinho, um parente que insiste em nos maltratar, né? Não nos tratar bem, né? Um falso amigo. Então, em algum momento surge assim uma inimizade entre nós e uma outra pessoa. E aí o Evangelho vem falar para a gente, né? Que nós, se quisermos sermos felizes, se quisermos ter saúde, se quisermos viver bem, se quisermos continuar nossa caminhada para a busca da felicidade que a gente tanto almeja, a gente tem que aprender a amar aquele inimigo ali, né? Então, como está falando aqui o Evangelho, não é forçar uma afeição que nós não sentimos, porque aí nós não estaríamos nem sendo verdadeiros, né? Mas é nós não cultivarmos por eles pensamentos ruins, né? Pensamentos de vingança, ficar feliz, querendo mesmo que eles caiam, que eles se deem mal. Eu me lembro que há pouco tempo, tem algum tempo atrás que eu vi o Divaldo falando, e a pessoa era já devia ter uns 50 anos, o homem, e ele estava falando, finalmente, Divaldo, eu odiava minha esposa desde que ela me traiu, que eu a odeio, e agora eu estou feliz porque ela morreu doente, cheia de dores, né? Passou por várias situações infelizes, agora eu estou bem, estou feliz porque eu consegui, agora o meu ódio vai passar. E aí Divaldo ainda pergunta para ele, e agora você vai fazer o quê? Porque, na verdade, ele amava muito aquela criatura. Foi a única criatura que ele amou na vida. Mas não conseguiu haver aquele entendimento. E, na verdade, ele
a partir de agora, ele vai ter que aprender a transformar ou trazer de volta, né, aquele antigo sentimento que ele escondeu com aquele ódio ali, para que ele possa caminhar, possa dar passos à frente, né? Porque ela morreu, mas ele continua aí. E agora? Quem ele vai botar a culpa? Porque muitas vezes a gente também odeia para botar a culpa, né? Então, aquele fulano, ele é o culpado de tudo que me acontece. E a gente fica com aquele ressentimento, né? Aquele rancor, e a gente sofre, dói, mas a culpa é do fulano. Então, agora ele não tinha mais a mulher para colocar a culpa, né? Então, agora ele ia ter que pensar o que ele ia fazer da vida daqui para frente, né? Mas no livro, a gente está falando assim, né, do amor aos inimigos, aí a página falou em algum momento ali que não é concordar. Nós estamos amando o inimigo, mas não estamos concordando com as coisas que ele faz. E o Emmanuel, no livro Bênçãos de Paz, do Chico, ele diz assim, em nenhum trecho do Evangelho, Jesus nos manda cooperar com eles. Então, Jesus, quando ele nos ensina a amar os inimigos, ele está falando que nós temos que concordar com aquilo que ele faz, que temos que ser coniventes com as ações, aprovando aquelas atitudes, não. É através do nosso exemplo, do perdão, da não agressão, do não revide, que eles vão observando e vão se sensibilizando. São exemplos, né, que vão servir para que ele se sensibilize e possa buscar, então, a sua transformação, né? E a Joana, no livro Vida Feliz, aquele pequenininho, né, ela faz um lembrete para nós, né? Ela vem dizendo para nós que o ofensor é sempre o infeliz. A pessoa que ofende é que tem o problema. Se alguém nos ofender, o problema é dessa pessoa. Ela é que tem que resolver. Mas se formos nós os ofensores, aí o problema é nosso. Somos nós que temos que saber como modificar, como enxergar essa situação de outra forma para ver o que é que nós iremos fazer, né? Então, o ofensor, ele é sempre o mais infeliz, porque aquele que ama é que é o feliz. Aconteceu também com um jovem que chegou para o Chico, eles estavam caminhando e ele encontra o Chico todo apavorado e ele fala: Chico, eu fui assaltado, acabaram de me roubar. Aí o Chico fala assim: parabéns. Aí ele: como parabéns? Eu fui assaltado. Parabéns, que você não é o ladrão. O infeliz é o ladrão. É ele que vai ter que ajustar as contas. Mas que bom que não foi você quem roubou, né? Então, é o lembrete da Joana, né? Que o problema é de quem ofende. Se formos nós, aí o problema é nosso, né? Então, com essas palavras do amai os vossos inimigos, Jesus ele está nos convidando ao perdão. Esse é o grande convite de Jesus nesse capítulo, o perdão. Porque da mesma forma que o amor une as pessoas, né? O amor nos une, o ódio, ele imanta as pessoas ficam imantadas, e aí começa, assim, mentalmente mesmo, né? Por vibrações mentais, a atrapalhar um ao outro, né? Fica um agredindo ao outro, ficam se perturbando, e daí vão surgindo as obsessões de encarnado para encarnado, que depois vão se perpetuar, né? De desencarnado para encarnado, e por aí vai. Então, são assim que nascem algumas obsessões, né? É nesse ódio que imantou aquelas pessoas ali, e agora elas precisam modificar esses sentimentos, né? Então, Jesus, que era um sábio, né? Na sua grande sabedoria, ele nos manda perdoar. Por quê?
perdoar nos deixa mais leves, nos deixa mais saudáveis. E perdoar não é uma questão religiosa. A gente pensa assim, Jesus, as igrejas, os centros, manda a gente perdoar, isso é religião. Não é religião, não, isso é ciência. E a gente vai começar a observar, vamos ver a ação e reação que é tão famosa no meio da gente, né? Essa lei de ação e reação. A gente pega uma bolinha de borracha e joga lá na parede com violência, o que vai acontecer? Com aquela mesma violência, né, do impacto que esteve lá, ela vai voltar para a gente. Então, é isso que a lei de ação e reação fala para nós, né? A gente cometeu um ato e esse ato volta até nós, né? E o Emmanuel, ele fala assim: o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, a medicina moderna, né, atual, os nossos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras e muitos outros médicos, eles estão colocando a falta do perdão como causadora de doenças, tanto físicas quanto emocionais. Então, a gente vai observar que a falta do perdão é uma das formas de nós adoecermos. Por que isso, né? Porque os pensamentos tristes, né? Os pensamentos de ódio, de vingança, são forças negativas. A gente sabe que o pensamento é tudo, né? Pensamento cria, pensamento é o que vai decidir a nossa vida. Aquilo que nós pensamos é aquilo que está valendo. Eu posso até fazer diferente, mas o que nós pensamos é o que está valendo, né? Então, os pensamentos de ódio, de raiva, de vingança, são forças negativas que vão começar a nos desequilibrar, tanto emocional, mental, espiritual e até fisicamente. Porque coloca forças negativas, né, forças destrutivas, que em algum momento essas forças vão se voltar contra nós mesmos. Então, aquilo que nós estamos fabricando dentro da gente, a gente pode até estar lançando para o outro, mas são forças que em algum momento vão destruir a nós próprios. É isso que os médicos estão falando hoje em dia. Eu até trouxe um exemplo, do Gerson Simões Monteiro, porque ele vinha aqui sempre, né? Todo mês o Gerson estava aqui. Então, eu trouxe um exemplo do Gerson. O Gerson estava fazendo uma palestra no hospital para tratamento da tuberculose, e ele está falando sobre o perdão quando ele é interrompido por um dos enfermos, e esse enfermo, ele estava muito revoltado, demonstrando assim muito ódio nas suas palavras, e ele dizia: como é que eu posso perdoar o meu pai se eu, quando era pequenininho, para me castigar, ele jogou o anzol com a vara em mim, pegou nas minhas costas e ele puxou violentamente e rasgou, criança pequena, né? Rasgou as minhas carnes todinho. Então, como é que eu posso perdoar esse pai? Ele falava isso com muito ódio. Então, normalmente no hospital os grupinhos são menores, às vezes a gente faz assim um círculo, e as pessoas, vendo a revolta tão grande daquele jovem, começaram a ajudá-lo, né, tentando acalmá-lo, confortá-lo e falando para ele que ele fizesse um esforço para perdoar o pai, porque seria bom para ele. Ele seria o mais beneficiado. E aí, quando termina a palestra, o Gerson está fazendo a prece final e pedindo a Jesus que auxilie aquele jovem para que ele consiga tirar aquele ódio do coração. E aí o jovem começa a chorar e também pede a Deus que perdoe o pai dele pela maldade que havia feito com ele, e pede também a Deus que traga paz para o seu coração, porque o coração dele já estava cansado de odiar. E aí passa-se um mês, olha o resultado. Passou um mês,
o rapaz recebeu alta do tratamento da tuberculose e voltou para casa curado. Então, esse é o valor do perdão. A gente vai vendo como o perdão ele vai trazendo essas forças positivas, que mesmo caso como as negativas nos destroem, as positivas nos auxiliam, né? Tem um caso também que eu vi na Rádio Rio de Janeiro, era dia do médico, e o entrevistador estava entrevistando amigos médicos dele. Então, um dos médicos, acho que era dermatologista, ela conta de uma paciente que estava com uma psoríase já há muito tempo, já vinha fazendo os tratamentos, já tinha tomado os remédios, os últimos remédios que haviam para a psoríase e não melhorava, voltava lá, estava do mesmo jeito. Então, nessa última consulta, a médica resolve bater um papo com ela, ficar conversando, sabendo da vida dela. Então, ela diz que mora com o filho havia casado, ela mora, então, com o filho e a nora. Mas que ela odiava a nora, porque a nora não fazia nada direito para o filho dela. Era uma comida de qualquer jeito, não caprichava, não fazia as comidas que ele gostava, não passava as roupas dele direito, ele ia com aquelas camisas tudo mal passadas para o trabalho, isso quando não deixava para ele mesmo passar. Então, ela tinha muita raiva da nora, ela vivia ali naquele conflito. E a médica, então, fala para ela, será que você não pode dar um jeito de morar em outro lugar, de mudar um pouquinho a sua vida? E aí, passado também um tempinho, ela volta, a doutora, agora completamente curada. E a doutora, então, pergunta, ela, pois é, segui o seu conselho, agora eu moro afastada, sou super amiga da minha nora, adoro a minha nora, a gente telefona, troca receitas, somos amigas. Então, mostrando como o sentimento ruim, ele realmente destrói o nosso equilíbrio, né? Tanto físico quanto emocional quanto espiritual, né? Então, por isso que a gente diz que não é um dogma religioso, é para que nós possamos manter a nossa integridade física e mental. É isso que o perdão faz conosco, né? Porque a gente viu que os sentimentos negativos, em algum momento, eles retornam e somos nós os mais que vamos sofrer mais a ação desse mal. É como, por exemplo, um veneno que se fabrica. Quando a gente pega uma vasilha e fabrica naquela vasilha um veneno, quem foi o primeiro a ser contaminado? A vasilha onde nós fizemos o veneno, né? Então, a vasilha somos nós. Se nós, né, preparamos esse veneno dentro de nós, que é o ódio, que é a raiva, nós somos os primeiros a ser contaminados. Por isso que nós sofremos mais quando nós não perdoamos, né? É como o pessoal fala por aí, né? O pessoal gosta de falar, é tomar veneno querendo que o outro morra. Então, na verdade, nós estamos ferindo a nós próprios, né? E tem um outro motivo também para nós perdoarmos os nossos inimigos, que é a morte. A gente que sabe que a morte não existe, né? Então, a morte ela só afasta fisicamente o inimigo do nosso lado, né? Ele só não está ali fisicamente, mas ele pode continuar a nos querer mal, né? A querer fazer algo de ruim conosco. E aí depende de nós aceitarmos ou não, porque se nós houvermos perdoado, né? Se nós fazemos a nossa parte, como esse rapaz fez, né? Ele perdoou o pai. Então, se nós fazemos a nossa parte, mesmo que o outro continue a nos odiar, é problema dele, né? A gente cria assim, como que fosse um escudo, né? Que nos protege daquelas vibrações ali, né? E o perdão, então, ele é benéfico, né? Ele nos liberta e ele é benéfico em toda a nossa trajetória. Na encarnação atual, se agora, como aquele jovem lá no hospital, eu perdoo o meu inimigo, eu já vou ficar com o coração mais tranquilo, né? O coração em paz, a consciência tranquila. Eu já vou viver uma vida um pouco mais tranquila, porque eu já estou dando um passo nessa minha caminhada.
Ao desencarnar, mesma coisa, né? Vamos lembrar do jovem novamente, né? Na vida espiritual, nós teremos interrompido a discórdia, como o jovem interrompeu a discórdia com o pai dele, né? Então, é importante também quando chegarmos na vida espiritual, porque a gente vai evitar obsessões, vai evitar que nos persigam, né? Aquele jovem, se não houvesse perdoado o pai, ele poderia desencarnar e está correndo atrás do pai para se vingar daquilo que fez. Então, tanto hoje, na vida atual, na existência atual, como no plano espiritual, é muito importante o perdão. E nas futuras encarnações também, será menos um obsessor, né? Já teremos reencarnações mais amenas, mais tranquilas. No caso do jovem, ele até pode voltar com aquele pai, podem ser pai e filhos novamente, irmãos, mas se ele não houvesse perdoado, ia haver uma disputa muito grande dentro daquela família, né? Mas com perdão eles podem voltar amigos, mesmo parentes ali juntos, eles podem conseguir trabalhar juntos, fazer coisas boas juntos, porque já não existe esse sentimento negativo entre eles, né? Então o perdão é benéfico, é fundamental e é necessário em qualquer momento da nossa existência. Então, para quem não aceita a reencarnação, aí já fica um pouco difícil de entender esse amar os inimigos, né? Se a pessoa imagina que é só essa existência, né, que vai morrer, vai viver isso aqui, vai morrer, vai acabar tudo. Então, se fosse assim, se a reencarnação não fosse uma lei, se nós não voltássemos a nos encontrar, para que esse sacrifício todo, né, da gente ficar orando pelo inimigo, perdoando o inimigo? Mas nós que somos espíritas, né, que sabemos que somos espíritos imortais, que a vida continua, que a gente retorna aqui quantas vezes forem necessárias, nós compreendemos a necessidade do perdão ao nosso inimigo, né? No livro Ideias e Ilustrações do Chico, o Álvaro Martins escreve assim, ó: não guardes antipatia, paz é luz na vida sã, inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. Então, mais uma razão para o perdão, né? A gente pode retornar junto. O Simonetti, que adora fazer gracinha assim nas palestras dele, né? Ele fala assim: se você não se dá bem com a mulher, se você não se dá bem com o marido e não quer voltar com eles, então trate muito bem, cuide muito bem deles, tratem muito bem, que assim pode ser. Vai ser bom tratar bem, porque mesmo que retornem juntos novamente, já vão retornar de uma forma diferente, né? Então, é importante nós amarmos os nossos parentes, os nossos inimigos. A gente não sabe quem vai voltar conosco, né? Então, o hoje é que é o importante, né? O hoje, o fazer essa convivência, apertar esses laços de afeição, desfazer os nozinhos de inimizade, isso vai nos ajudar muito nos próximos relacionamentos, porque independente de como é hoje, de como vai ser amanhã, a nossa história é de final feliz. Então, um dia seremos todos felizes, né? Independente de como nós estamos hoje, com algum parente, com algum amigo, com algum inimigo, independente disso, a nossa história é de final feliz. Um dia estaremos todos juntos e felizes, né? E o Raul Teixeira, ele deixa um lembrete bem interessante, porque ele diz assim, que nós não precisamos odiar ninguém. Ninguém precisa odiar alguém para que esse alguém preste contas perante a lei divina. Então, não é o meu ódio que vai fazer com que aquela pessoa vai pagar, né? Vai lá para o que o Mármore, né, que falava, vai pagar, não sei o quê. Não é o meu ódio que vai fazer isso. O meu ódio vai fazer eu junto com ele, isso sim, né? Ele já está comprometido perante as leis. Então, não é o que nós sentimos que vai fazer com que ele cumpra, né,
aquilo que ele deve, né? E a Joana, então, estou indo muito rápido. Não, eu é que estou rápida. A Joana, no livro Plenitude é um livro da Joana, também da série psicológica, acho que foi um dos primeiros, ou foi o primeiro, e ela tem um capítulo, o capítulo 9 é Passos para a Autocura. E ela coloca um dos passos para se ter saúde é cultivar o amor. Então, e no livro Atitude Renovada, ela conta um fato, que é um companheiro que estava num campo de concentração, e aí ele é liberto, né? Termina ali, ele é liberto, então eles querem saber sobre o ódio imenso que ele sente pelos nazistas, né? Então ele responde que ele percebeu que ele tem duas alternativas. Ou ele odiaria e ia morrer fulminado, né, por aquele veneno letal que é o ódio, ou ele ia escolher amar para ele poder sobreviver e ser útil e poder, então, ajudar para que aqueles holocaustos não voltassem mais a acontecer. Então, essa era a contribuição dele. Ou eu resolvo odiar e acabo com a minha vida, ou eu resolvo amar e aí, então, eu vou ser útil, eu vou auxiliar os meus companheiros para que eles não passem por aquilo que eu passei. E pensando nisso, a gente pode perceber que nós temos essa alternativa todo dia. Quando a gente acorda, a gente tem essas duas alternativas. Então, a gente acorda, né, faz a nossa prece e aí a gente escolhe. Como é que eu vou o que eu vou fazer do meu dia hoje? Eu vou amar? Então, eu vou escolher nesse dia de hoje, hoje já é quinta, então na sexta-feira, amanhã, quando eu acordar, eu vou escolher amar, eu vou escolher ser feliz, eu vou escolher auxiliar aquele que está precisando, eu vou escolher não odiar aquela pessoa, eu vou escolher não revidar aquela agressão que eu sofri. Então, nós temos essa alternativa, ou eu escolho odiar, ser infeliz, ser triste. Então, é uma alternativa que nós temos todos os dias quando a gente acorda. A gente abre a janela e pensa, né? O que eu vou escolher para o meu dia hoje? E nessa propaganda que vocês estão recebendo, dessas reuniões que vai ter aqui no Meier, né, nos centros aqui do Meier, tem um iniciozinho do item 9, que é do capítulo anterior que vocês estudaram o mês passado, do amor ao próximo, que diz assim: o amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Então, a mensagem, que eu não me lembro de quem é, começa dizendo que todos nós temos latente o germe do amor. Então, quando nós somos criados por Deus, Ele inocula já em nós esse germezinho do amor, que com a nossa vivência aqui na Terra, nós vamos, então, fazendo com que ele brote, desabroche, cresça. Mas todos nós, é como essa essência do amor dentro de nós. A gente lembra daquele mestre que estava caminhando, que é uma história que todo mundo conhece. Estava o mestre e o discípulo caminhando, e aí o mestre vê um escorpião se afogando ali no rio. Aí ele vai e salva o escorpião das águas, e quando ele coloca o escorpião no chão, o escorpião pica a mão dele. E aí o discípulo fala: mas mestre, por que o senhor foi salvá-lo? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E aí o mestre responde: e você não sabe que é da minha natureza ajudar? Então, essa é a essência do amor que nós trazemos em nós, né?
E Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar, né, das nossas potências, né, das potências que nós trazemos, e o amor é uma dessas potências. Então, todos nós temos em potencial dentro de nós o amor, né? Por quê? Porque nós somos herdeiros de Deus, todos nós, nossos inimigos também, né? As pessoas que estão por aí fazendo esse monte de besteira também. Somos todos herdeiros de Deus, então nós trazemos o DNA espiritual, que é o amor, né? Então, todos nós, o que a gente precisa aprender é como ir desenvolvendo esse sentimento para que ele possa crescer e nós saibamos, então, caminhar melhor, né? Então, para isso, a gente precisa começar a desenvolver o olhar amoroso para o outro. A Joana também, no mesmo livro Atitudes Renovadas, ela diz assim: o ser humano encontra-se programado para o amor e a plenitude. Então, a gente precisa começar a desenvolver um olhar mais caridoso, mais amoroso para o nosso próximo. Nos habituar, né? Porque o hábito é aquela coisa boa que a gente começa a fazer todo dia, né? Se eu faço a mesma coisa sempre, aquela coisa é boa, então ela se torna um hábito. Se eu oro todos os dias, eu tenho o hábito de orar. Agora, se aquilo que eu faço não é nada bom, aí já é vício, não é hábito, né? Se eu bebo todos os dias, eu tenho o hábito de beber todos os dias. Não tenho. Eu tenho o vício de beber todos os dias. Hábitos são coisas boas que nós vamos criando. Então, a gente precisa habituar a olhar as coisas de outra forma, né? Os acontecimentos com um olhar mais bondoso, né? Olhar com mais bondade. Também nesse capítulo, Jesus fala, tem uma mensagem de Jesus que fala do dar a outra face, né? Que vai mostrar que a gente precisa modificar a nossa maneira de olhar. Então, o que é o dar a outra face? Então, eu estou olhando para ali, né? Essa é a minha perspectiva, eu não estou gostando daquilo ali, aquilo ali é ruim, está me ofendendo, então eu vou dar a outra face. O que eu vou fazer quando der a outra face? Eu vou virar. Olha, então, a minha perspectiva agora é essa, eu não vou dar a face para ele bater, eu vou mudar o meu olhar, a minha perspectiva. Então, agora eu estou percebendo que a vingança não é um bom caminho. Então, se esse não é o caminho, eu preciso escolher uma direção nova para eu mudar esse meu comportamento. E isso quem faz é o amor, porque o amor é, assim, a força mais poderosa que existe no universo. O amor é o que gera tudo de bom. Então, a gente vai terminar, está terminando, né? A gente vai terminar com uma história que aconteceu com o Chico, que tem a ver com amor, né? O Chico, ele tinha um cachorro, que o cachorro tinha problemas, o cachorro era aleijado e dava muito trabalho para o Chico. Então, ele chegava tarde da noite em casa, ele tinha que limpar o quarto todinho, tinha que a cobertinha que ele, com o dinheirinho suado dele, ele comprava uma cobertinha, não durava nem um mês, então dava muito trabalho, mas toda noite ele chegava com todo carinho e cuidava daquele cachorro. Aí um dia ele chegou em casa, o cachorro estava morrendo. Aí ele olhou, e o cachorro parece que estava esperando ele, olhou para ele e balançou o rabinho e morreu. Ele foi lá no quintal, chorou muito, né? E enterrou. Passado um tempo, a irmã do Chico fala: Chico, você lembra daquele cachorro aleijado? O Chico: claro, eu não esqueço dele. Então, ele não morreu de morte natural, não. A fulana, que era a vizinha, ela deu veneno a ele, porque ela tinha muita pena de você. Para você não ter tanto trabalho, chegar de madrugada, ter que fazer aquela limpeza toda, ela ficava com tanta pena que ela preferiu matar o cachorro. Aí o Chico: mas não é possível. E ele não ficou com raiva dela, porque eu acho que não entrava a raiva naquele coraçãozinho, né? Mas ele ficou com uma tristeza tão grande que criou uma sombra em volta do coração dele. E aí
um dia o Emanuel chega para ele e fala assim: olha, Chico, essa sombra aí no seu coração está atrapalhando o nosso trabalho. Ele: mas eu não consigo esquecer. Mas tem que esquecer, o que eu posso fazer? Aí o Emanuel diz para ele que ele precisa dar uma grande alegria para ela. Aí ele pensa: mas como eu que fui ofendido e eu que tenho que dar uma alegria? Aí, como ele disse: não sou eu que estou falando, Emanuel disse, é o Evangelho. Está lá, né? Lá no Evangelho está: fazei o bem aos que vos odeiam. Jesus que está falando. Chico, obediente, viu o que ela precisava. Ela queria muito uma máquina de costura. Então, ele compra a máquina de costura para pagar em não sei quantas prestações e manda entregar na casa dela. Quando ele vai visitar essa vizinha, ela abraça ele, mas com tanta felicidade ali abraçado, que quando ela solta, com tanta alegria que dela começa a sair uma luz que envolve o Chico todinho. E quando ela solta o Chico, a mancha no coração havia desaparecido. Então é isso que os espíritos esperam de nós, né? São esses exemplos. E se alguém nos causou uma mágoa, por que que nós é que temos que carregar essa mágoa? Então vamos tirar essa mágoa do coração, que Fabiano nos abençoe e possa, então, nos auxiliar, né? A termos bastante alegria, muito amor no coração. Graças a Deus.